Gênios que nunca ganharam uma Copa do Mundo. Ganhar uma Copa do Mundo é o maior sonho de qualquer jogador de futebol. Ao longo da história, milhares de atletas tiveram a oportunidade de disputar o torneio mais importante do planeta, mas apenas alguns poucos tiveram o privilégio de levantar o troféu. Curiosamente, alguns dos maiores jogadores de todos os tempos jamais conseguiram conquistar esse título. Muitos deles venceram campeonatos nacionais, dominaram a Liga dos Campeões, ganharam prêmios individuais e foram considerados os melhores de suas gerações. Ainda assim, quando o assunto era a Copa do Mundo, sempre faltava alguma coisa. Alguns esbarraram em seleções mais fortes, outros sofreram com lesões, azar, eliminações inesperadas ou simplesmente nasceram em países que não tinham força suficiente para conquistar o mundo. Neste vídeo, você vai conhecer alguns dos maiores gênios da história do futebol que encerraram suas carreiras sem nunca conquistar uma Copa do Mundo. E começamos com um dos jogadores mais influentes que o futebol já conheceu, Johan Cruyff. Johan Cruyff não foi apenas um grande jogador. Ele mudou a maneira como o futebol é jogado. Nascido em Amsterdã em 1947, Cruyff foi o principal símbolo do chamado futebol total, estilo desenvolvido pelo Ajax e pela seleção da Holanda. Nesse sistema, praticamente todos os jogadores podiam ocupar diferentes posições durante a partida, tornando o time extremamente imprevisível. Sua inteligência dentro de campo era tão impressionante quanto sua habilidade com a bola nos pés. Cruyff conquistou 3 bolas de ouro, foi tricampeão da Liga dos Campeões pelo Ajax e se tornou uma referência para gerações futuras. Técnicos como Pep Guardiola sempre reconheceram a enorme influência que Cruyff exerceu sobre suas ideias de futebol. Apesar de uma carreira brilhante pelos clubes, sua história na Copa do Mundo ficou marcada por uma enorme frustração. Cruyff disputou apenas uma Copa do Mundo. Ele participou do Mundial de 1974, realizado na Alemanha Ocidental. Naquela edição, a Holanda encantou o planeta. A equipe eliminou grandes adversários, apresentou um futebol ofensivo, moderno e dominante. Muitos especialistas consideram aquela seleção uma das melhores da história, que nunca conquistou o título. Cruyff foi o grande maestro daquela campanha. Durante o torneio, marcou 3 gols, distribuiu assistências, comandou o meio-campo e foi eleito o melhor jogador da Copa. Seu desempenho foi tão dominante que muitos acreditam que aquele tenha sido um dos maiores desempenhos individuais já vistos em um Mundial. Na final, a Holanda enfrentou justamente a Alemanha Ocidental, jogando dentro de casa. O início parecia perfeito. Logo nos primeiros minutos, Cruyff arrancou do meio-campo e sofreu um pênalti antes mesmo que qualquer jogador alemão tocasse na bola. Johan Neeskens converteu a cobrança e colocou a Holanda em vantagem. Tudo indicava que o sonho finalmente seria realizado. Mas a Alemanha reagiu. Ainda no primeiro tempo, empatou com outro pênalti e pouco antes do intervalo, Gerd Müller marcou o segundo gol. No segundo tempo, a Holanda pressionou bastante, mas não conseguiu evitar a derrota por 2-1. Foi uma das finais mais dolorosas da história das Copas. Cruyff terminou aquele Mundial como vice-campeão e, surpreendentemente, nunca mais voltou ao torneio. Na Copa de 1978, quando a Holanda novamente chegou à final, Cruyff decidiu não participar. Durante muitos anos, acreditou-se que sua ausência tinha sido motivada por questões políticas relacionadas à ditadura militar argentina. Anos depois, porém, o próprio ex-jogador revelou outro motivo. Ele e sua família haviam sido vítimas de uma tentativa de sequestro em Barcelona meses antes da competição. O episódio abalou profundamente sua vida pessoal e influenciou sua decisão de não disputar o Mundial. Sem seu principal craque, a Holanda voltou a fazer uma excelente campanha, mas perdeu novamente a decisão, desta vez para a Argentina. Até hoje, muitos torcedores se perguntam como teria sido aquela final se Cruyff estivesse em campo. Embora nunca tenha conquistado uma Copa do Mundo, sua influência no futebol ultrapassa qualquer troféu. Seu legado permanece vivo em diversos clubes, treinadores e jogadores que adotaram sua filosofia de jogo. Cruyff provou que um gênio pode mudar o esporte, mesmo sem conquistar o título mais importante de todos. Agora vamos falar de um jogador que viveu uma situação completamente diferente. Enquanto Cruyff disputou apenas uma Copa, Cristiano Ronaldo participou de praticamente 2 décadas de mundiais. Cristiano Ronaldo. Poucos jogadores na história conseguiram manter um nível tão alto durante tanto tempo. Cristiano Ronaldo construiu uma carreira baseada em disciplina, dedicação e uma obsessão constante pela vitória.
Conquistou 5 bolas de ouro, venceu 5 Ligas dos Campeões, tornou-se um dos maiores artilheiros da história do futebol e colecionou recordes por clubes e pela seleção portuguesa. Apesar disso, existe um objetivo que escapou durante toda a sua carreira: a Copa do Mundo. Cristiano disputou 6 edições do torneio: Alemanha em 2006, África do Sul em 2010, Brasil em 2014, Rússia em 2018, Catar em 2022 e Estados Unidos, México e Canadá em 2026. Pouquíssimos jogadores conseguiram participar de tantas Copas. Sua melhor campanha aconteceu justamente em sua primeira participação. Na Copa de 2006, Portugal possuía uma geração extremamente competitiva, comandada pelo técnico Luís Felipe Scolari. Cristiano ainda tinha apenas 21 anos, mas já era uma das principais promessas do futebol mundial. Portugal eliminou Holanda e Inglaterra e chegou às semifinais. No entanto, acabou derrotado pela França, graças a um pênalti convertido por Zinedine Zidane. Na disputa pelo terceiro lugar, os portugueses também foram derrotados pela Alemanha e terminaram a competição na quarta colocação. Foi o melhor resultado de Cristiano em uma Copa do Mundo. Nas edições seguintes, Portugal nunca conseguiu repetir aquela campanha. Em 2010, caiu nas oitavas de final para a Espanha, que acabaria conquistando o título. Em 2014, a seleção portuguesa foi eliminada ainda na fase de grupos, em uma campanha bastante decepcionante. Na Copa de 2018, Cristiano protagonizou um dos momentos mais memoráveis de sua carreira em mundiais. Logo na estreia contra a Espanha, marcou 3 gols e garantiu o empate por 3-3. Foi um dos maiores jogos individuais da história recente das Copas. Mesmo assim, Portugal voltou a ser eliminado nas oitavas de final, desta vez pelo Uruguai. Em 2022, o cenário parecia favorável. Portugal chegou às quartas de final depois de aplicar uma goleada histórica sobre a Suíça, mas acabou surpreendido pelo Marrocos, que venceu por 1-0. Cristiano começou aquela partida no banco de reservas e entrou apenas no segundo tempo. Após o apito final, deixou o gramado chorando. A imagem rapidamente se tornou uma das fotografias mais marcantes daquela Copa. Era a consciência de que o sonho estava cada vez mais distante. Em 2026, Cristiano disputou sua 6ª Copa do Mundo. Mesmo já veterano, mostrou mais uma vez sua incrível longevidade e ajudou Portugal durante a competição. Entretanto, o título novamente escapou. Ao longo de todas as suas participações, Cristiano marcou gols importantes, bateu recordes e se tornou um dos poucos jogadores da história a marcar em diferentes edições da Copa. Ainda assim, nunca conseguiu chegar sequer a uma final. Os motivos são diversos. Durante boa parte de sua carreira, Portugal enfrentou seleções extremamente fortes nas fases decisivas. Além disso, embora Portugal sempre tenha revelado grandes jogadores, raramente apresentou um elenco tão completo quanto os principais favoritos ao título. Mesmo sem conquistar uma Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo continua sendo considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. Sua trajetória mostra que, no futebol, nem mesmo um dos atletas mais completos da história consegue vencer sozinho. A Copa do Mundo sempre foi o maior objetivo de Cristiano Ronaldo, mas também se tornou a única grande conquista que faltou em uma carreira praticamente perfeita. Se Johan Cruyff encantou o mundo com o futebol total e Cristiano Ronaldo transformou a longevidade em uma marca registrada, o próximo jogador desta lista talvez tenha vivido a maior frustração de todas, porque ele liderava uma seleção considerada praticamente imbatível, e mesmo assim, perdeu justamente o jogo mais importante de sua história. Estamos falando de Ferenc Puskás. Muito antes de Pelé, Maradona, Messi ou Cristiano Ronaldo, o mundo já conhecia um jogador capaz de decidir partidas praticamente sozinho. Ferenc Puskás nasceu em Budapeste, na Hungria, em 1927 e rapidamente se transformou em um dos maiores atacantes que o futebol já viu. Canhoto, dono de um chute extremamente potente e de uma precisão impressionante, Puskás marcou mais de 700 gols oficiais durante a carreira. Seu desempenho era tão extraordinário que, anos depois, a FIFA criou o Prêmio Puskás, entregue ao autor do gol mais bonito da temporada. Mas antes de brilhar pelo Real Madrid, Puskás já era o grande líder da chamada Seleção de Ouro da Hungria. Entre 1950 e 1954, aquela equipe revolucionou o futebol. A Hungria passou mais de 4 anos sem perder uma única partida. Durante esse período, conquistou o ouro olímpico, goleou adversários tradicionais e protagonizou um dos resultados mais surpreendentes da época ao vencer a Inglaterra por 6-3 em pleno estádio de Wembley.
foi a primeira derrota da seleção inglesa dentro de casa para uma equipe de fora das Ilhas Britânicas. Naquele momento, muitos acreditavam que ninguém seria capaz de impedir a Hungria de conquistar a Copa do Mundo. De 1954, Puskás disputou apenas uma edição do torneio, e sua campanha começou exatamente como todos esperavam. Na fase de grupos, a Hungria enfrentou a Alemanha Ocidental. O resultado foi impressionante: 8-3 para os húngaros. Puskás marcou 2 gols e parecia caminhar tranquilamente rumo ao título. No entanto, naquela mesma partida, sofreu uma entrada violenta que lesionou seu tornozelo. A contusão o afastou dos jogos seguintes. Mesmo sem seu principal jogador, a Hungria continuou vencendo. Eliminou o Brasil em uma partida extremamente violenta, conhecida como a Batalha de Berna. Depois derrotou o Uruguai, então bicampeão mundial. Quando chegou à final, Puskás decidiu jogar mesmo sem estar totalmente recuperado. Do outro lado, estava novamente a Alemanha Ocidental. A maioria dos especialistas acreditava que seria outra vitória fácil da Hungria. Afinal, poucas semanas antes, os alemães haviam sido goleados pelo mesmo adversário, e o começo da decisão parecia confirmar essa previsão. Com apenas 8 minutos de jogo, a Hungria já vencia por 2-0. Puskás marcou o primeiro gol. Mas o que aconteceu depois entrou para a história como o milagre de Berna. A Alemanha reagiu, empatou ainda no primeiro tempo e aos 84 minutos marcou o gol da virada. Nos instantes finais, Puskás ainda balançou as redes novamente, porém, o árbitro anulou o lance por impedimento. Até hoje, muitos torcedores e historiadores discutem se aquela decisão foi correta. O fato é que o placar terminou em 3-2 para o Uruguai e para a Alemanha. Foi uma das maiores zebras da história das Copas do Mundo. Para muitos, aquela derrota marcou o fim da melhor seleção que jamais conquistou um Mundial. Depois da Copa, acontecimentos políticos também afetaram a carreira de Puskás. Em 1956, durante a Revolução Húngara, ele deixou seu país e acabou sendo suspenso pela FIFA por um período. Quando retornou ao futebol, já estava no Real Madrid. Muitos acreditavam que aos 31 anos ele não conseguiria recuperar o alto nível. A resposta veio dentro de campo. Puskás conquistou 3 Copas dos Campeões da Europa, marcou centenas de gols e formou um dos ataques mais famosos da história ao lado de Alfredo Di Stéfano. Mesmo assim, nunca mais voltou a disputar uma Copa do Mundo. Sua única participação terminou com um vice-campeonato que permanece como uma das maiores dores da história do futebol. Apesar disso, seu nome continua eternizado entre os maiores jogadores de todos os tempos. Agora vamos falar de um atleta completamente diferente. Se Puskás era um atacante genial, o próximo nome ficou marcado por ser praticamente intransponível na defesa